Irmãos, podem sentar, fica à vontade. Já foi feita aqui a leitura bíblica, né? E nós estamos aqui dando uma maratona de estudo dentro dessa carta de Tiago, né? Ela é considerada uma carta universal, porque ela não teve um destinatário exclusivo para se enviar, mas a intenção do próprio Tiago, que é meio-irmão de Jesus, de escrever essa carta, foi de realmente trazer para os irmãos que estavam espalhados sobre todos os cantos, né, do mundo, né, inclusive, não só em Jerusalém. Ele era pastor em Jerusalém, mas ele escreve essa carta para distribuir a todos. Quando ele fala de tribo, não é porque naquela época existia ainda a tribo de Judá, a tribo de Zebulon, Naftali, não existiam essas tribos mais, mas quando ele fala de tribo, até hoje o povo judeu, eles falam de divisões de tribos, né, era uma forma ali de falar das pessoas que estavam espalhadas pelo mundo e que precisavam das instruções ali do próprio Senhor através daquela carta, amém? Irmãos, então, dando seguimento aqui ao estudo dentro dessa carta, eu quero trazer para os irmãos uma reflexão sobre a questão da sabedoria, né? O irmão já deu aqui um respaldo bíblico, e eu acho que foi importante até ele dar essa introdução, para poder já aquecer aquilo que a gente vai falar, né? Foi um aquecimento que ele trouxe aqui para a gente ficar mais tranquilo naquilo que a gente vai falar hoje aqui. Então, irmão, hoje o tema daqui, nós vamos falar aqui sobre a sabedoria, né? A humildade, a sabedoria, de uma forma totalmente, vamos dizer assim, não humana, mas de Deus. E aqui no nosso texto, que foi lido aqui, ele começa falando sobre uma das questões mais importantes na vida do crente, do cristão, que é a sabedoria. Pedir para Deus sabedoria. Amém ou amém? Então, aí a importância o quê? Da sabedoria humilde. Amém ou amém? Você sabe a diferença de sabedoria do homem, a sabedoria humana para a sabedoria humilde? É que a sabedoria humilde, ela vem do nosso Deus. Amém? Então hoje nós vamos aprender aqui sobre a sabedoria, a importância da sabedoria humilde, da sabedoria que vem de Deus. Abra aí, por favor, em Provérbios 4, e leia, por favor, o verso 6 aí. Quem pode ler para mim em voz alta e bem, Provérbios 4, versículo 6. Não abandone a sabedoria e ela protegerá você, guardará você. Quem mais fala de sabedoria nós vemos aqui que Salomão, foi uma das coisas primordiais que ele pediu para Deus antes de começar o seu reinado, antes de assumir o trono. O que ele pediu para Deus foi sabedoria para poder dar conta, irmão, para dar conta ali da direção daquele reinado, que não era fácil, né? Já não foi fácil na época, desde o primeiro rei, né, que foi Saul. Logo em seguida, o reinado de Davi também não foi um reino também muito conturbado, de muita guerra, de muitas contendas. Deus foi com ele, sim, porque ele era um homem segundo o coração de Deus, que se arrependia dos seus pecados, não era um homem segundo o ego do coração, mas não foi um reinado fácil para o reino de Davi. Mas Salomão, ele foi testemunha ocular de toda aquela dificuldade que foi passado nos reinos anteriores. Então, o que ele pediu para Deus quando foi incumbido ali em sonho de que seria o rei de Israel? Ele tremeu na base, viu, irmão? Ele tremeu na base, porque assumir uma liderança, assumir alguma coisa assim, não é fácil. Nós temos aqui irmãos aqui que são líderes, tem líder aqui das crianças, líder de jovens, departamento evangelístico, temos aqui alguns que são liderados também, e não é fácil para o líder, ele na direção de um cargo que lhe foi posto, ele ter ideias ali de como trabalhar, para poder ser bem sucedido no trabalho. Claro que toda honra e glória para Jesus, mas a Bíblia mesmo fala que aquele que serve bem, ele serve bem como diácono, ele vai servir bem também como presbítero. Então eu quero falar aqui da sabedoria humilde, da sabedoria de Deus, não da sabedoria humana,
Porque a sabedoria humana, ela é algo muito, vamos dizer assim, passageiro, ela é parcial. Muitas delas são baseadas naquilo que eu acho, naquilo que eu penso. A própria ciência hoje, depois de muitos anos, tem começado a comprovar algumas coisas que eles tinham uma forma diferente de ver e de enxergar com respeito a um tipo de assunto que até negava a existência de Deus. E hoje a própria ciência, quem já assistiu no Discovery Channel, alguns canais aí, no History também tem alguns programas científicos que provam a existência de Deus. Então hoje a própria TV, as próprias redes sociais, ela tem, o que de uma certa forma, mostrado, claro que existe aqueles que são muito incrédulos de coração, tem mostrado que através da própria ciência, existe ali a assinatura, existe o dedo de Deus ali. Então, a sabedoria do homem, ela é o quê? Ela é uma coisa passageira, uma coisa parcial, é uma coisa baseada naquilo que o próprio homem pesquisou, ou até criou, ou até inventou. Mas a sabedoria de Deus é algo eterno, é algo que não tem fim. Porque Deus, eu até falei para as crianças, se alguém perguntar para você que Deus existe, não fala, não, Deus não existe. Aquilo que é eterno não existe, aquilo que é eterno está já lá no começo, está no meio, está no fim. Ele é eterno, a eternidade não tem começo. Aquilo que existe foi aquilo que foi construído e foi feito através do próprio agir do Senhor. Então ele é atemporal, ele é o alfa, ele é o ômega, ele é o princípio, ele é o fim. Quem estuda aí quem já estudou essa parte aí de física, e sabe o que é alfa e sabe o que é ômega. É uma linha reta que não sabe onde começou e aonde irá terminar. Esse é o nosso Deus. Então o irmão leu aqui para a gente, aqui, Tiago 3, onde fala, quem dentre vós é sábio e inteligente? Então mostre pelo seu bom trato, as suas boas obras em mansidão de sabedoria. Voltando lá para Tiago, abre aí por favor, capítulo 1, versículo 5. Tiago 1, versículo 5 fala bem assim: se algum de vós tem falta de sabedoria, peça a Deus. Repita comigo: se alguém de vós tem falta de sabedoria, peça a quem? Peça a Deus, que liberalmente, Ele vai te dar. E Ele vai ouvir o teu clamor, e Ele vai te dar a sabedoria que você precisa, seja lá qual for a área que você está exercendo, dentro da igreja, na sua casa, no seu lar. Porque a sabedoria de Deus, ela envolve todos os aspectos, não somente na igreja, mas em tudo. Porque quando o Salomão ele foi chamado ali pelo próprio Deus para ser o líder de Israel, ele pediu sabedoria, mas foi para tudo, não foi só sabedoria para uma área. Sabedoria para como governar, como tirar aquilo que não estava agradando a Deus, como colocar aquilo que ia agradar a Deus, como o povo prosperar, como o reinado dele ser um reino próspero, como ter paz dentro do país e não houvesse nenhum tipo de, vamos dizer assim, contendas que pudesse trazer destruição para o país. Então aqui, se você quer sabedoria, peça para Deus. Por que aqui fala assim? Por que Tiago ele fala dessa forma assim? Peça para Deus. Todas as vezes que Tiago ele se refere a peça para Deus, ele está falando de quê? De oração. Ele está falando de falar com Deus. Falar com Deus na nossa linguagem é o quê? Oração. A oração ela é a forma de você se comunicar com Deus. E a palavra de Deus, aqui a pregação da palavra, a leitura da palavra, ou ouvir o ensinamento da palavra, ou você ouvir aqui alguém pregando, é a forma de Deus falar contigo. Então nós falamos com Deus através da oração, e Deus fala conosco através da sua palavra, através da profecia, através da revelação e através da manifestação do Espírito Santo de Deus. Então, se você quer receber de Deus sabedoria, peça para Ele. Mas o grande problema hoje que a gente vê, que já era um problema que nessa época o povo já tinha, é que as pessoas pedem tudo para Deus. Pede para Deus, eu falo que a cada tempo na minha vida, a minha vida foi mudando. Eu nasci no lar cristão sim, mas não significa que eu tenho mais tempo de crente, é melhor que os outros, não.
eu até costumo dizer com o Diego, que a cada 10 anos na vida de um homem, a vida dele vai mudando. Só não muda se o camarada foi muito ruim mesmo. Tem pessoa que não muda, não. Ele sempre vai andando para trás, é igual caranguejo, porque ele é ignorante, ele não aceita conselho, ele não ouve palavra, ele não gosta de ouvir pregação. Já viu pessoas que nunca mudam, são aquelas que são inquietas, sabe? Elas não aguentam vir para o culto de ensino, porque aqui você tem que ficar quietinho para ouvir a palavra, para poder aprender. Ela não aceita conselho de ninguém. Ela, tudo que as pessoas falam, ela questiona, não está certo, não sabe, é um demagogo, é demagógico a palavra que ele fala. Ele nunca cresce, ele nunca aprende, é um ignorante. Como diz a palavra, é um nécio, que significa o desprovido de conhecimento. Quem não tem sabedoria é nécio, é desprovido de conhecimento. Então a pessoa que não tem sabedoria, a pessoa que nunca cresce, é aquele que nunca quer ouvir uma palavra de sabedoria. É aquela que nunca quer, ela não participa de um culto de doutrina, porque ela acha que o culto de doutrina está sendo indireta para ela, está machucando, está agulhando ela, porque ela não quer realmente que a palavra transforme a vida dela. E a palavra transforma a nossa vida. E cada 10 anos da minha vida, a palavra foi me transformando. Demora, irmão, não é do dia para o outro, não. A minha forma de trabalhar, de pensar, de até pedir, até de orar agora com Deus, é diferente de 10 anos atrás. Quando nós começamos essa obra aqui há 12, 13 anos atrás, esse ano vai fazer 14 anos, o que eu pedia para Deus? Pai, eu quero uma casa. Meu Deus, eu quero um carro. Eu quero um emprego melhor. Momento nenhum eu me ajoelhava e falava, Pai, eu preciso de sabedoria. Pai, me dá sabedoria para pregar a tua palavra mais e mais. Eu já achava que sabia, porque desde criança participei da escola bíblica dominical. Desde tudo bem, a gente tem conhecimento, mas conhecimento não é sabedoria. São duas coisas diferentes. Conhecimento não tem nada a ver com sabedoria. Conhecimento é aquilo que você vai adquirindo através da leitura, através das pesquisas. Você vai estudando, quanto mais você estuda, mais conhecimento você vai ter, mas não significa que você é sábio. Você sabe qual foi o homem que mais tinha conhecimento, mais inteligente, que governou o Brasil? Foi o Fernando Henrique. Mas foi o que mais quebrou a nação brasileira. Foi o que estava vendendo a nação praticamente. E era considerado um homem mais inteligente, poliglota, falava não sei quantas línguas. E hoje você vê esse homem falando cada coisa, porque ele só tinha conhecimento, mas sabedoria ele não tinha. Porque a sabedoria, ela é de Deus, ela vem de Deus. A sabedoria do homem eu coloco entre aspas, ela é um conhecimento temporário. Quanto mais o jovem, quer dizer, cada um que está aqui, todos nós estamos aqui. Eu sei que alguns são mais rápidos para poder conseguir capturar algum conhecimento, né? Tem pessoas que já precisam ler mais, estudar mais. Agora, a maioria do brasileiro em si, nós, no geral, somos preguiçosos para ler, preguiçoso para estudar, preguiçoso para... Então, tem poucos brasileiros que têm realmente coragem de acordar cedo e assim, vou estudar. Mas aqueles que vencem essa preguiça, vence aí, começa a encher lá o quarto de coisas assim. Eu entrava às vezes no quarto de alguns parentes meus que passaram em vários concursos, era cheio de folha, no teto era escrito não sei o quê, no direito não sei de quê, era, sabe, ele estava fazendo direito, então ele colocava lá e estava toda hora estudando, olhando no negócio, olhando no celular, ele estava todo momento estudando, só que tem gente que não tem paciência para isso, então nunca ela vai conseguir ser uma pessoa que tem muito conhecimento, ela vai ser uma pessoa que tem conhecimento mais básico. Mas para ter muito conhecimento, tem que ler muito, tem que buscar muito, tem que estudar muito, não é isso? Para poder conseguir. Então, quanto mais lê, mais a pessoa ela fica inteligente no assunto. Quanto menos lê, menos inteligente vai ficar. Então, o problema não é que existe uns que são burros e outros não existe isso. É até feio falar isso aqui. Mas tem que falar, não, eu sou burro mesmo. Não, é só preguiça de estudar. É só preguiça de pegar assim e começar a ler. Mas todos têm a capacidade que Deus deu. Deus não fez ninguém um melhor ou maior do que o outro. Deus deu a capacidade para todos conseguir adquirir conhecimento. O nosso cérebro tem uma capacidade estupenda de raciocínio que você não imagina. E há aqueles que dizem que o que teve o maior aproveitamento da porcentagem do cérebro foi Einstein, quem mais? Eu não sei, se foi nem 10%, não foi do cérebro, sei lá. 17% mais ou menos, o QI dele era 200, quase 300. Porque era um homem que estava toda hora bitolado no conhecimento. É por isso que
A própria palavra fala, e nós aprendemos aqui que nós temos que sempre estar estudando esta palavra. Eu estou falando já no sentido espiritual, não estou falando das coisas materiais, né? Você quer ter conhecimento da palavra, sempre estude essa palavra. Eu não falo só tu ler aqui, não, mas estudar ela, e tem que tentar entender o que aquele versículo está falando, tentar entender o que aquela palavra está trazendo através daqueles versos. Aí você vai adquirindo conhecimento. Agora, a sabedoria, ela é de Deus. A sabedoria, ela é eterna. Por isso que Salomão, mesmo crescendo ali dentro das melhores faculdades, talvez, ele era filho de rei. Filho de rei não ia estudar em qualquer lugar. Mas ele pediu para Deus sabedoria. E tem pessoas que pensam que sabedoria não é importante. Tem pessoas que pensam que o culto de ensino não é importante. É irrelevante o menosprezo que as pessoas têm pelo culto de ensino. Não, eu falo não só aqui, mas na nossa sede tem 600 pessoas. Você vai quarta-feira lá, não tem 100. Porque as pessoas menosprezaram a sabedoria, menosprezaram o conhecimento, menosprezaram a leitura da palavra. Aprender a palavra é irrelevante para muitas pessoas. Aí, o que está acontecendo? São nécios na palavra. Satanás se anda, faz o que quer. Quando chega o pessoal lá que bate na porta todo sábado de manhã lá, aí, quando começa a falar, a pessoa começa a se embaralhar, daqui a pouco já está concordando lá com a seita. Porque não sabe de nada da palavra, porque não quer aprender. Você só vai aprender a palavra de Deus se você buscar ela, se você se interessar por ela. Ah, pastor, mas eu leio e não entendo nada. Assim, então vem para o culto de ensino que você vai entender que a missão de um pastor, ou de qualquer um que o pastor colocar aqui, que seja professor, que seja um presbítero, que esteja apto a ensinar, que eu não vou colocar qualquer pessoa aqui para poder falar besteira, não posso fazer isso, mas uma que esteja apto para ensinar, ele vai transmitir uma mensagem que vai abrir a sua mente, e você daqui a pouco você vai também ser um ensinador, vai transmitir para aquele que está precisando aprender a palavra. Então, ele já ensina aqui, olha só, que dentre vós, quem dentre vós é sábio e inteligente? Quem? Está perguntando. Mostre pelo seu bom trato suas obras e mansidão de sabedoria. Mansidão de sabedoria. Uma vez eu fui na Ceilândia visitar uns amigos antigos, lá na Guariroba, onde eu morava, na rua. Aí tinha um lá que ele era muito do mundão mesmo, sabe, aquele assim que criticava os crentes, crente não sei o que, crente. Ele resolveu aceitar Jesus. Que benção. Ele aceitou Jesus, aí se tornou um crente chato. Quando ele era do mundo, porque ele começou a ler a Bíblia, né? Não entendia as coisas direito, sabe? Um pouquinho que ele abriu perto de mim, eu falei, meu Deus do céu, ele pensa que sabe. Aí fez uma pergunta para mim assim, ah, tu é pastor, é? Eu falei, só pela misericórdia de Deus, estamos pastoreando. É? Ah, então, quero ver se tu é pastor mesmo. O que está escrito lá, não sei aonde? Ele falou um versículo lá que eu, na hora, não sabia de cor. Claro que tem coisas que você não sabe de cor. Se eu perguntar aqui para quem é o vô dele, acho que o menino nem vai lembrar que é o vô dele agora. Eu falei assim, olha, é o seguinte, eu senti que ele estava jogando uma, sabe? Foi o que o apóstolo Tiago falou aqui, ele não era um apóstolo, mas ele escreveu aqui, né? Então, assim, ele usou assim, sabe, de egocentrismo do meu lado, né? E eu não lembrava também aquele trecho que ele falou lá, nem era tão difícil, mas na hora eu não lembrava. Ele falou o seguinte, eu entendi, tu quer discutir Bíblia comigo? Eu não faço isso, mas tu quer mostrar que sabe mais de Bíblia, né? Eu vou te responder a tua pergunta se você responder a minha. Entendeu? Se você responder, eu só vou responder se você responder, porque já que tu é bom assim, né? Aí eu perguntei assim, uma coisa simples, o que é o período interbíblico? Você sabe me explicar? Ah, rapaz, eu vou com um negócio para tu, depois tu vem com outra para cima de mim, rapaz, eu perguntei, falei, pois é, não é você saber versículo da Bíblia, é você entender o que é a Bíblia, e entender o que ela fala, saber versículo de cor, todo mundo pode saber. Você vai, às vezes, pregar para uma pessoa que está na rua lá, que é mendigo, está cheio da bebida, das drogas, sabe a Bíblia toda, que dá uma paulada em alguns crentes que vai evangelizar, que sai chorando. Mas pergunta se ele vive aquilo que ele sabe lá. Fica lá jogado nessa vida.
Eu falei, pois é, rapaz, mas me responde. Aí eu respondo a tua. Ah, mas também, rapaz, tu é malicioso. Não é malicioso não, rapaz. A questão é você entender o que a Bíblia tem para te falar, não é só saber versículo e ficar aí dando que sou sabichão. Conheço a Bíblia, tenho sabedoria. E fica pregando um monte de besteira, de heresia, que tem escandalizado o Evangelho. É porque as pessoas não ouviam, era mais em cada igreja que era fechado, mas hoje, depois que teve essa pandemia, a maioria das pessoas abriram a igreja para o mundo todo através das redes sociais. Abriram a igreja deles para todo mundo ouvir e assistir. E através disso, rapaz, é cada uma que tem aqueles que estão só na missão de escandalizar. Pega cada trecho que essas pessoas falam de heresias que, meu Deus do céu. E tem gente dentro da igreja, glória a Deus, aleluia. Eu não sei, está tudo escrito na Bíblia, e a pessoa começa a falar tudo que vem na cabeça, eu não sei de onde foi que veio. Ou então ele lê uma coisa na Bíblia, entende tudo errado, e começa a pregar do jeito que ele acha melhor. Teve um que falou que a Eva foi violentada pela serpente. E ainda teve um lá atrás que diz, isso mesmo, Deus fala. Imagina uma igreja de nécio desse, que o próprio pastor é nécio, que não tem, é desprovido de conhecimento. E pergunta se nas orações dessas igrejas aí eles pedem sabedoria para Deus. Não, é só movimento, é só pula-pula, é só roda-roda. Eu não estou criticando a religião de ninguém, nem igreja de ninguém, mas não há escola bíblica dominical nessas igrejas. Não tem nem culto de ensino. É só, digamos ali, a quarta da vitória, o sábado do Pentecoste e o domingo do poço de sei de quem. E não existe ensinamento da palavra que leva as pessoas para o céu. E ainda se sente orgulhoso. Olha, Deus me usa, não mexe comigo não. Nada que Deus vai falar vai ser fora do acordo da sua palavra. Nada que Deus falar, nada que foi revelado, se tiver e não tiver de acordo com a palavra, não é de Deus, é mentira de homens. É importante que o homem, ele busque o conhecimento da palavra, mas é mais importante ainda que ele peça sabedoria para Deus. É conhecimento e sabedoria. Às vezes, irmão, eu acho é muito importante você ver alguns pregadores pregando aí, é lindo. Mas tem não, porque lá no original está escrito assim, não sei o que, vai, vem, volta, grego, não sei o que. Aí começa a confundir tudo a cabeça do povo. Aí daqui a pouco já vai para o segmento armeniano, vai para o segmento de não sei de quem, aí começa, já sai da Bíblia, já diz o fulano de tal disse isso, e vai falando um monte de coisa que não está fora da Bíblia, que tem nada a ver. Pregue a Bíblia, rapaz. Na sua simplicidade, Jesus fazia isso. Tudo que Jesus falava era com sabedoria, porque Ele é a própria sabedoria. E Ele fala que é sabedoria, peça. Não é isso? E aqui mais se tendes amarga inveja e sentimento faccioso em vossos coração. Não vanglorieis, nem imitais contra a verdade. E aqueles que usam ainda essa falsa sabedoria, esse falso conhecimento, para se levantar até contra o pastor da igreja, se levantar contra o ministério. Não tem aqueles facciosos dentro da igreja que fica fazendo montinho para querer colocar a igreja contra o pastor? Já existia isso naquela época. Porque, não, o que ele está pregando não está certo não. Moisés diz que tem que comer carne de porco. Moisés diz que não pode comer carne de porco, ao contrário. Moisés falou que tem que fazer circuncisão. Aí ficava aquela confusão, sabe? Até hoje existe pessoas assim que não respeitam a liderança da igreja, que não respeitam o pastor que está na frente, cada um quer chegar e falar o que quer. Não é assim. Existe não só no Ministério do Guará, mas todas as igrejas, principalmente as mais idôneas, as igrejas mais antigas, todas elas existem ali dentro um estatuto, até em relação à questão da liturgia do culto. Tudo tem que ser feito com ordem e decência. Nós temos o que? A nossa vertente, nós temos também aqui o nosso ensinamento baseado nos estudos da Assembleia de Deus de mais de 100 anos, mais de 110 anos. Então existe esse zelo. Às vezes, tem pessoas que às vezes acham bonitinho os cultos, vêm para a igreja, e quando chega quer mudar tudo, sabe?
porque eu não concordo com o que o irmão Diego ensina na escola dominical. Não concordo, não sei o quê. Não concordo com o que veio de uma igreja que nem doutrina tinha. Que o profeta falava, Deus me revelou isso. Você sabe por que existem essas igrejas por aí? Igreja não sei de quê, igreja, porque o camarada estava num cinema e disse que Deus revelou. Tem que ser assim a igreja. Eu não vou falar nome de igrejas aqui não. Por exemplo, Tabernáculo da Fé. O cara estava num cinema lá e disse que Deus revelou que é só o nome de Jesus que tem poder. Não existe Pai, nem Filho, nem Espírito Santo. Lá na igreja do Voz da Verdade, lá o Espírito Santo é Pai de Deus e Pai de Jesus. Lá na outra igreja lá não existe, sabe, umas coisas que o cara, foi Deus que me revelou. Estando na Bíblia falando, mostrando. Mas não, aqui Deus me mostrou algo diferente, extra bíblico. Aí vai funda a religião dele. Baseado nisso aí vai um monte de nécio acompanhando. O camarada desse, que inventa essas heresias por aí. E entra essa briga. O batismo tem que ser só na testa. Não, o batismo tem que ser mergulhado. Aí cada um, porque não. Então, já que eu concordo com o batismo só na testa, eu vou criar minha igreja. O outro, alguém fala língua estranha dentro da igreja, não pode. Mandou embora. Foi assim que apareceu a Assembleia de Deus, mas graças a Deus foi por causa de uma boa causa. Aleluia. Porque ninguém quer pedir sabedoria para Deus, cada um quer ter a sua própria sabedoria. Cada um quer ter o seu próprio raciocínio, fora até mesmo da palavra. Aquilo que for bom para ele, irmão Diego. Viu, irmão Pedro? A pessoa quer aquilo que vai ser melhor para ele. Não quer pregar a palavra da verdade, que transforma, que muda. Né? E são brabos esse povo aí, viu? Sabe como é que Tiago ele classifica essas pessoas aqui? Então, essa não é a sabedoria que vem do alto, mas é terrena, animal e diabólica. Terrena, animal e diabólica. É coisa de homem, é coisa de quem é irracional. Às vezes tem umas coisas que são irracionais. Não tem lógica bíblica. É cada coisa, é uns andando com cobra na mão, irmão. Aqui, porque ele disse que pode pegar na serpente, que não vai. Aí teve um que morreu, um dia desse aí, que levou a picada de cobra lá, passou mal. Não, Jesus vai curar. Morreu lá. Meu irmão. É coisa de animal. Acho que a cobra era mais racional do que o cara que foi picado pela cobra. São coisas doidas que estão inventando por aí. É disso aí que vem as seitas. Porque ninguém quer a sabedoria do alto. Quer pregar aquilo que convém, aquilo que é mais fácil para ele. Que ele acha melhor, que ele acha que as ideias dele é melhor que o outro. E acontece isso. E aqueles que são diabólicos, ou seja, doutrinas de demônios mesmo. Doutrinas de demônios. São as igrejas que só vivem da revelação que o homem falou que, eis que eu te digo. É tanta coisa que às vezes a mulher está bem aqui, Deus está falando que vai matar teu marido para tu casar com um cara que está bem ali. E tem gente que acredita num trem desse. Tem gente que acredita, mas é mulher de Deus. O homem está pregando, vai lá entregar a profecia para a mulher se levanta e só fala coisa boa para a mulher. Tu é joia preciosa do Senhor, tu não sei o que, Deus vai te levantar. E a mulher começa a falar, aqui rapaz, tu é não sei o que. Começou a acabar com o homem. Eu falei, imagina só se ele estivesse entregando uma profecia que ela tinha que se consertar e tomar posição, que ninguém pode fazer isso não. Então é complicado, alguns falam, não, é porque o homem estava assediando a mulher. Não, é porque, rapaz, tem gente dentro da igreja que quer acabar com os pastores também, que quer acabar com o vaso também, que não aceita a profecia de jeito nenhum, que quer matar, que tem um espírito de Jezabel e de Reacabe na vida deles, que quer destruir. Eu falei, rapaz, fiquei olhando assim, todo mundo, uns falando lá, não sei o que, um monte de coisa. Eu falei, essa mulher verdadeiramente é mulher de Deus. Quem é homem, mulher de Deus, não faz isso não, rapaz. Todo lado de ninguém não. Mas é porque o povo não quer palavra. O povo só quer que uma caixa ali, cheia de surpresa, que ele coloca a mão lá, vamos ver o que Deus vai falar comigo. Uma caixinha de surpresa. Como é que é? Caixinha de promessa, né? Não, essa não foi boa. Vai se converter. Não, essa não é boa. Vai orar. Não, essa também não é boa. Eu vou te abençoar. Essa foi Deus que falou comigo. O povo quer isso, irmão. Quer que a mensagem que seja pregada seja aquilo que vai agradar. E está cheio de igrejas assim, que tem trazido mensagens não que seja direto do trono de Deus, a sabedoria revelada do Espírito de Deus para a igreja, mas tem pregado aquilo que vai satisfazer o coração do ouvinte que está lá.
Então, a necessidade, por que que nós precisamos dessa sabedoria de Deus? Dessa sabedoria? Porque essa sabedoria vem de Deus. A sabedoria vem dele. Ele é o dono da sabedoria, é irrefutável, ela é inviolável. A sabedoria de Deus, ela é certeza de tudo. É ela que nos dá força para conseguirmos andar nessa terra. Sem ela, a sabedoria vem de Deus. Quero falar aqui uma parte aqui. Ele é o doador da sabedoria, ele doa, ele te empresta essa sabedoria, não é nossa. Então, assim, por que que nós devemos receber? Por que que nós devemos pedir? O próprio Jesus fala aqui em Mateus 7,7, nós temos que pedir. Aquele que pede, ele recebe. Aquele que busca, ele encontra. E o que bate, a porta se abre. Mas não estamos falando só de coisa material, não. Como algumas igrejas pregam só focado na questão material. A sabedoria é o bem mais precioso da terra. Porque se você pede sabedoria, quando você for casar, meninas, ou você que já é casado, que aceitou Jesus agora, fala assim: pai, me dá sabedoria para eu saber como ser um marido. Me dá sabedoria para eu saber como ser uma esposa, como ser um pai. Meu Deus do céu. Tem gente que às vezes age de forma tão insana dentro do casamento, por falta de sabedoria. E Deus, ele dá. Como você ser uma esposa de valor? Como você ser um marido que ama a sua esposa? A recomendação bíblica é o quê? Que as esposas sejam submissas aos vossos maridos. E a recomendação para o homem é amar as vossas esposas. A Bíblia até ensina. Mas existe cada um, não. A culpa é dela. Ah, não, a culpa é dele. Ah, Deus, vou fazer uma campanha para Deus mudar o meu marido. E para te mudar, hein? Por que tu só fica só pensando nele e você? Quando ele fala uma palavra, tu fala 10. Um espírito de confusão grande que tem entrado no coração de mulheres que dizem ser crente, que não controla a sua língua, que não respeitam o seu esposo como cabeça do lar. Ah, se não for do meu jeito, ameaça o homem com tudo. E hoje, irmãos, estamos vivendo uma época de muitos homens, não nem todos, mas muitos homens estão frouxos nesse assunto. E aí o que acontece? Está tirando a estabilidade do lar. Mulheres não têm sabedoria, faz o homem se endividar sem poder. Não, eu quero trocar um móvel sem poder. Tem que tocar de carro sem poder. Tem que fazer, irmãos, raciocina os dois juntos e pensa, não vai dar. Isso é sabedoria. Aí o que acontece? Vem a contenda. Quando chega a fatura, aí um joga a culpa no outro por falta de sabedoria. Por falta de sabedoria. Aqui no 17 fala assim: mas a sabedoria que vem do alto é primeiramente pura. Repita comigo: primeiramente pura. Depois pacífica. Moderada. Tratável. Cheia de misericórdia. De bons frutos. Sem parcialidade e sem hipocrisia. Eita, mas está difícil, né? Muita gente tem sabedoria, mas não é pura. É o que fala aqui. A sabedoria que vem de Deus é pura, mas a sabedoria do homem é lixo. A sabedoria do homem é carniça, fede perante a Deus. A sabedoria de Deus traz paz. A sabedoria, entre aspas, do homem traz guerra. Isso é tão lógico que eles acham que vai conseguir trazer a paz para a terra jogando bomba nos outros. Não foi isso que acabou a Segunda Guerra Mundial? Aquele vai e vem de bomba para cá, vai Japão, ataca Estados Unidos, aí vai Estados Unidos, ataca Japão, daqui a pouco um fala assim, não, vamos jogar duas bombinhas lázinhas, bem pequenininha lá, que vai arrebentar tudo lá e acabou. Joga uma bomba, no outro dia joga outra. Aí quando viram o tanto de pessoas inocentes que mataram, olha só a sabedoria do homem, ele acha que jogar uma bomba que vai resolver. Não é assim que a gente acha que vai resolver os problemas? É se brigar, é se matar? E milhares de pessoas foram mortas até inocentemente, com aquelas duas bombas em Hiroshima e em Nagasaki, por causa da sabedoria do homem. A sabedoria de Deus não mata. A sabedoria de Deus, ela traz paz, não é isso? É moderada. Ou seja, não existe descontrole. Você anda moderadamente, não é descontrolado. Tratável, ou seja, existe um trato que você pode
realmente ver o resultado desse trato. O homem não, o homem é tratante, já falo. Deus é tratável, o homem é tratante. O homem fala, ele promete, mas ele não cumpre. A sabedoria de Deus é cheia de misericórdia. O homem não tem misericórdia de ninguém. Ele quer ver a destruição do outro. Misericórdia e bons frutos. E a falta de misericórdia às vezes traz maus frutos, mau exemplo. E muitas das vezes até aqueles que dizem ser crentes são mal falados na boca do povo, na boca do vizinho, das redes sociais. Porque é uma pessoa que ela, todo aquele conhecimento, tem gente que passa a seguir esses pastores aí nas redes sociais, não tem? Pessoal que fica seguindo, que fica idolatrando esse povo aí. Quando o homem cai, pronto, todo mundo também condena, né? Como se o homem fosse Deus. Ele cai, todo mundo cai. Ninguém é perfeito. Sem parcialidade e sem hipocrisia. Ou seja, a sabedoria do homem é parcial. Ela não é consistente. E é hipócrita. É uma coisa hipócrita. Muitos têm pregado falando, olha, vamos falar de amor. Isso, tem umas ideias boas sobre o amor, mas não ama. Vamos falar de paz, mas quer ver a guerra. Vamos falar de união, mas não tem paz com o seu irmão. Muitas às vezes até dá conselho, ensina, traz instruções para casais, mas o casamento dele está destruído. Por isso que tem que ter um zelo na casa do Senhor. Aquele que vai pregar tem que viver aquilo que prega. Deus falou isso uns 2 domingos atrás. Nesse domingo, tem falado nas terça-feira. Viva aquilo que você prega. Para de falar que é crente, mas você, quando saiu da igreja, esqueceu tudo aquilo que Deus falou contigo, tudo aquilo que você tem que ser lá fora. Ser exemplos para os de dentro e ser exemplo para os de fora. Ser exemplo de dentro é fácil. E lá fora, como é que está? Por falta de sabedoria. Não vigia no falar, não é isso? Não vigia no tratamento. Às vezes você pega até instrumento de contenda e é perigoso. Esses jornais que mostram aí da tarde aí, é só violência. E às vezes umas coisas que daria para ser resolvido se alguém simplesmente tivesse ou ficado calado, ou então me desculpa, se falasse apenas isso. Aí a mulher fala, não, marido, vai lá dar um chute no cara, vai lá dar uma porrada no cara. Desculpa a palavra que eu falei aqui, mas é no sentido de brigar. As próprias mulheres incentivam os maridos a brigar. Aí ela pensa que o marido está batendo, está levando a facada. Aí daqui a pouco começa a gritar igual a louca, dizendo, por quê? Porque se ela tivesse falado, não, você, meu esposo, você é pai, o que é isso? Apenas negócio de brigar, rapaz. Tu não tem, qual é o exemplo que tu vai dar para o teu filho? Essa é a palavra sábia que a mulher tinha que falar para o marido. Que isso? Aí se esse camarada vier com a arma lá e atirar, e como é que vai ficar? Não, vai lá, marido, bate nele. Aí o camarada chega todo furado, depois no outro dia enterrado. Porque a mulher falou, vai lá. Se ela tivesse falado, porque homem obedece mulher. Não vai. Tu é louco, rapaz? Entra para dentro. Para com isso. Se falar isso aqui para o homem, não vai. Não, vai lá bater no camarada. Que não tem nada a ver, irmão. Direto você vê esses jornais aí. Outro tinha nada a ver com a conversa. Aí está no posto de gasolina, quando vai lá. Era um policial aposentado, ele foi se defender também. O cara foi dar voador em cima dele. Não tinha nada a ver com a conversa. Está enterrado. Porque a mulher mandou o cara lá bater no outro. Nem tudo que a mulher manda tem que fazer. Eu sei que tem gente que é mandado pela mulher, mas isso não vai não. Vai brigar não. Porque hoje as pessoas elas tramitam mal. Você não sabe que como uma pessoa é capaz de matar o outro por causa de besteira. Então a melhor forma de você sair dessas confusão, às vezes até você falar, tá bom. A hora certa você vai falar. Ou deixe que tem coisa que tem que resolver a lei, a polícia, não é a gente não. Então tem gente que cava a sua própria sepultura, a gente está pregando aqui, está falando, mas quando é no outro dia está brigando de novo. Porque não deixa que a sabedoria de Deus entre na vida. Ele acha que é o sabichão, ou ela acha que é a sabichona. É por isso, irmão, que muitas pessoas não congregam, não vêm para culto de ensino, porque acham que sabe tudo. Mas não tem controle nenhum emocional, não tem controle mental, que age pelo impulso e o que acontece? Tem escandalizado o evangelho com isso. Tem escandalizado o evangelho, em vez de ser um ganhador de alma, é um espantador de alma. Ou até espancador ou matador de alma. É isso que Tiago está querendo ensinar. Não peça a sabedoria de Deus, ou venha dar uma de sapo para se mostrar, não.
O irmão todo exaltado para cima de mim. O que está escrito lá, já que tu é pastor? Eu falei, eu vou te responder. O que é isso? Mas quando tu me responder, não soube responder. Não é para isso não, irmão. A sabedoria é para salvar as pessoas. A sabedoria é para salvar o teu casamento. A sabedoria é para você salvar você mesmo. A sabedoria é para você se encher com conhecimento e saber interpretar o conhecimento que você se encheu. Porque eu me encher de conhecimento bíblico e não ter sabedoria, está cheio de seitas e religiões por aí, que os camaradas, o que eles mais sabem é da Bíblia, mas não tem a sabedoria de Deus. Peça para Deus sabedoria. Não peça só coisas materiais, porque quando Ele te dá, Ele não joga na cara. Deus, Ele é o único que quando Ele dá uma coisa para você, Ele não joga na cara. Lá no final de tudo, Salomão, ele pediu sabedoria, e depois ele começou a fazer muitas coisas que não agradou a Deus. Mesmo assim, Deus ainda não passou na cara dele. Foi ele mesmo que tropeçou. Foi ele mesmo que fez a coisa errada. Sabedoria, humildade, são duas coisas que tem que andar junto. Não estude e faça curso teológico para você querer humilhar os outros porque você é teólogo, não, né? Quando você receber um cargo na igreja, ou você separado até como pastor, como obreiro, um presbítero, seja sempre um diácono, mesmo sendo um presbítero sábio, mesmo sendo um pastor cheio do conhecimento, seja sempre um diácono, aquele que serve, que é a mesma função. Jamais use o seu conhecimento para humilhar ninguém, mas usa para poder fazer as pessoas que estão do teu lado crescer através daquela palavra que vai ser pregada. Amém ou não amém? Então nós temos que, além de pedir essa sabedoria para Deus, temos também que praticar essa sabedoria. Porque não adianta nada eu ter tanto conhecimento da Bíblia, ter tanto conhecimento não só da Bíblia, mas da ciência, em tudo aquilo que está englobando aqui, e eu não ter humildade no meu coração. A sabedoria, ela vem com a humildade. A sabedoria, ela vem também com a integridade, e você tem que praticá-la para que você possa se dar bem na vida. Amém? Ficamos de pé. Vamos agradecer a Deus por esse ensino de hoje. Estamos na carta aqui de Tiago, e sempre ele vai trazer uma palavra assim para o nosso crescimento, irmão. Ele era muito preocupado com a questão do caráter cristão. Ele trabalhava em cima do caráter. Que Deus possa trabalhar no seu caráter. Peça para Deus sabedoria, irmão, mas peça mesmo. O que eu esteja pregando aqui não seja apenas umas palavras que eu estou falando, mas que seja algo que você vai guardar no seu coração. Pai, me dê sabedoria no agir. Não foi o que o irmão falou. Até para ter uma oportunidade aqui, você tem que ter sabedoria, irmão, no que vai falar, no que vai cantar, no que vai ministrar, para não trazer destruição, mas trazer edificação para a igreja. Amém? Pai, muito obrigado por esse culto. Meu Deus, obrigado, meu Deus, porque o Senhor é que trouxe a palavra. O Senhor que revelou a palavra, meu Deus, para os teus servos. E eu te peço nesta noite, Pai, que possamos crescer com humildade, que a sabedoria que o Senhor nos emprestou, que o Senhor colocou em nossos corações, que seja de humildade, para te servir com mansidão. Não servir, meu Deus, com a nossa forma, meu Deus, mas servir com a forma que o Senhor quer que venhamos te servir, Pai. Então, Pai, nos abençoe e nos guarde, em nome de Jesus, e nos leve em paz para casa, Pai, nos dando um restante de semana abençoado, em nome de Jesus, amém. Amém? Coloca a mão em gesto de receber. Que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o grande amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo esteja com cada um de vós, não só hoje, mas para todos sempre, que todos digam. E o que diz a igreja? Que o Senhor te abençoe e te guarde, e nos dê a paz. Shalom Adonai. Vai na paz, irmão. Deus abençoe.